Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ainda não sei que horas você está assistindo isso, mas esse é o terceiro episódio do podcast Falando Sozinho. E o tema, bom, você já devia desconfiar, né? É Loki e o futuro do MCU. Antes da gente começar, só um pequeno lembrete. Por favor, segue a gente aqui no seu tocador de podcast predileto, deixe um like se você estiver vendo no YouTube, ajuda a gente a crescer e, claro, compartilhe com seus amigos. E também vou pedir desculpas, a minha voz hoje não está das melhores. Mas vamos lá, que o assunto aqui é falar sobre Loki e o futuro do MCU. A primeira resposta que todo mundo quer saber é se Loki é bom ou ruim. Eu achei a série sensacional, certamente a melhor que a Marvel lançou e talvez uma das melhores de 2021. Eu vou apresentar rapidamente os motivos que me fazem gostar tanto de Loki. O primeiro deles é que apresentou um multiverso. E que diabo é isso, né? Muita gente fica perguntando, que diabo é multiverso? Ou seja, são essas várias realidades que acontecem no universo. Né? Então são vários universos. Acho que a melhor definição de multiverso é essa. Tem uma explicação super didática no último episódio de Loki, mas são várias realidades que acontecem ao mesmo tempo. Eu acho que, como o Kevin Feige falou logo nas primeiras entrevistas de divulgação de Loki, essa nova fase, a fase 4 do MCU, que é a fase do multiverso, vamos dizer assim, ela abre uma nova possibilidade de novos começos. Isso o que ele quis dizer é que a gente vai reviver toda aquela situação de ser reapresentado às regras do jogo. As regras do jogo mudaram, as regras como a gente conheceu o universo cinematográfico da Marvel, né, com Vingadores e com todos os personagens que a gente aprendeu a gostar tanto desde 2008, ela vai mudar. As regras são outras agora. E acho que essas regras é muito importante. E eu vi muita gente criticando Loki, principalmente o episódio final, dizendo que deixava tudo muito aberto. E, na minha opinião, esse é o grande mérito da série. O final dela é realmente uma introdução a esse novo universo multiversado, se é que isso faz algum sentido, que a Marvel está propondo. É uma série de introdução. E até por isso eu acho que ela é extremamente didática no seu último episódio. Ela tenta explicar tintim por tintim o que está por vir e como isso vai funcionar. São as novas regras do universo cinematográfico da Marvel. Bom, parece que eu não estou sozinho nessa conclusão. Segundo o Rotten Tomatoes, que é uma plataforma que reúne as críticas em língua inglesa, o episódio final de Loki teve 91% de aprovação da crítica. Então, quem está reclamando aí no Twitter, não é que você está errado, mas você está errado mesmo. Agora a pergunta que fica é como isso vai impactar o universo cinematográfico da Marvel. Né? Qual o caminho que vai seguir agora? Porque a partir do momento que você cria o multiverso, vira um vale tudo. Você pode fazer o que você quiser. E aí fica essa pergunta, qual o futuro do MCU após a introdução de Loki? Assim, acho que antes da gente falar do futuro, vale a gente entender onde o MCU está agora. E ele está nessa fase das séries. Né? O único filme lançado aí nos últimos 2 anos foi Viúva Negra, que a gente já falou bastante no episódio 1. Então, se você não ouviu, vai lá ouvir, ajuda a gente, pelo amor de Deus. Até agora, o que todo mundo falou em 2021 foram as séries. E acho importante a gente mencionar quais foram elas, né? Teve WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e agora Loki. Certamente foram os grandes produtos de entretenimento aí do MCU, somado ao filme da Viúva Negra. Mas vamos lá. Assim como nos quadrinhos, as séries elas são arcos introdutórios para projetos maiores. Isso para mim é inevitável. Né? O que a gente está vendo? A WandaVision trouxe a Feiticeira Escarlate. Falcão e o Soldado Invernal fez surgir o novo Capitão América. E, bom, eu não estou dando spoiler, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso já está aí no ar há algum tempo, já dava para ter visto. Loki apresenta o multiverso. Eu acho que essa é a grande contribuição dessa série para o universo da Marvel, né? Assim, a abertura de imensas possibilidades. Mas por que isso? Por que as séries estão sendo usadas como essa espécie de balão de ensaio de alta qualidade? Porque o negócio, o core business, como gostam de dizer o pessoal aí da administração e da publicidade, da Marvel e da Disney, está nos cinemas. Porque é nos cinemas que eles ganham muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, dos 23 filmes da franquia que compuseram as 3 primeiras fases, renderam uma bilheteria de 21 bilhões de dólares. Assim, é muito dinheiro. É basicamente a ideia de que se a Marvel lançar uma espécie de, sei lá, tutorial de como aprender latim de 5 horas, é capaz dela conseguir uma bilheteria assustadora.
Então eles têm um domínio muito grande sobre essas técnicas de lançamento, sobre o mercado cinematográfico atual. Isso, claro, gera muito dinheiro para eles. A ideia de você usar as séries como uma espécie de balão de ensaio não é uma coisa absurda, porque é um canal que você pode experimentar mais. Você não tem o compromisso de gerar essa receita absurda e você tenta experimentar. Claro, a gente está falando de um universo de super-heróis. É importante fazer essa pausa aqui para explicar isso. A gente não está falando de cinema de experimentação de arte ou novas possibilidades estéticas para se contar histórias de heróis. A gente está falando de uma grande indústria que fatura bilhões de dólares, que ficou parada durante 2 anos por conta da pandemia e que enxergou nesse formato de streaming, né, uma oportunidade para criar novas histórias que agreguem ao seu produto principal, que é o cinema. Então, assim, eu duvido muito que nos próximos meses, né, porque ainda tem algumas séries para serem lançadas em 2021, e nos próximos anos, porque até 2023 tem diversas séries e filmes que vão sair dentro do MCU, a gente vai ver grandes experimentações narrativas, ou mesmo imagéticas, ou filmes que vão romper a fórmula de herói, se é que existe uma fórmula de herói. O que a gente vai ver é que as séries elas vão ser pequenos passos dentro do MCU. Elas vão colocar novas coisas, vão ser uma espécie de termômetro, vão medir qual é a reação do público para no final falar, opa, isso aqui é bacana, isso aqui vai dar certo, isso aqui a gente tira do nosso produto principal. As séries elas nunca vão ser o produto principal do MCU. Melhor, nunca é uma coisa meio maluca de dizer, né? O streaming cresce a cada dia. Talvez elas nessa fase 4 elas não serão o principal produto, elas vão ser produtos complementares ao que a gente está vendo no cinema. E aí eu acho que vale a pena a gente falar onde Loki posiciona o MCU e toda essa experimentação. Eu fiz uma aspa com os dedos. Vocês não viram. Ainda bem, né? Porque não tem nada mais patético que alguém fazendo aspa com os dedos. O multiverso, ele possibilita tudo. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Porque se existem várias realidades, em alguma realidade pode estar passando exatamente o que está passando na sua cabeça agora. Que eu não tenho a menor ideia do que é. Podem entrar novos personagens, a gente pode ter reboot de heróis antigos, sei lá, você acha improvável o Capitão América do Steve Rogers voltar? Pode voltar. Ou mesmo o Homem de Ferro do Robert Downey Jr., né, o Tony Stark, reaparecer? Bom, existem vários universos, por que não pode ter um universo em que ele não tenha morrido? Ou mesmo, por que não pode existir um universo onde, sei lá, o Homem de Ferro é um vilão? A gente nunca vai saber isso. Ou pode saber se o Kevin Feige deixar. Também a gente pode ter essa volta dos atores, que eu acho que é um grande instrumento que a Marvel vai ter aí se essa nova sequência começar a dar uma bambeada. Então a gente pode ter aí a volta de vários atores consagrados para agradar o público. E esse é o grande lance do multiverso, essa possibilidade de poder fazer tudo. Tudo está dentro do multiverso, tudo é perdoado, tudo é validado. Como o nosso amigo, aquele que permanece, o He Who Remains, que é apresentado no capítulo final de Loki. A partir do momento que tudo pode, a gente vai ver muita coisa. Mas aí fica uma pergunta. O público vai comprar? E aí eu faço essa pergunta para você. Você vai comprar essa ideia? Você aceitaria viver num mundo onde tudo pode, onde todas as regras podem ser quebradas no instante seguinte? Eu acho que essa é a grande questão. E aí eu acho que as séries serão um grande termômetro. A minha sensação é que a Marvel vai utilizar as séries do Disney Plus para tentar testar o público sobre essas experimentações narrativas que estão sendo feitas. Veja bem, não tem novidade aqui. Nos quadrinhos, que eu não sou um profundo conhecedor, mas costumo ler minhas páginas, isso é uma coisa normal. Reboots, reintroduções, tem sempre um herói morrendo que volta no arco seguinte. Mas no cinema e da forma como se foi construído o MCU, ou seja, baseado no apego que a gente tem a esses personagens, no apego que a gente criou com os próprios atores, né, em Comic Cons da vida, onde eles aparecem, são as grandes estrelas, a minha sensação é que vai ser um pouco mais difícil. Apesar da linguagem ser a mesma, a gente está falando de heróis, a base material, seus quadrinhos, fica uma sensação de que vai ser um pouco mais complicado. E eu acho que as séries vão ser esse elemento introdutório. Assim como o Loki foi claramente um capítulo de introdução para o multiverso, né, onde ele definiu as regras e trouxe esse novo conceito para os filmes da Marvel. Eu acho que aí a gente pode ter algumas surpresas dentro do universo das séries. O MCU ele vai ser o lugar onde a Disney e a Marvel vão tentar
apresentar esses solavancos narrativos que podem chegar no MCU. Bom, a gente sabe que isso não vai acontecer agora, né? Porque o calendário de séries já está definido. Vai ter Miss Marvel, vai ter She-Hulk. Mas dentro dessas séries, o que impediria de voltar um herói ou apresentar uma coisa que seja um pouco mais, abre aspas de novo, disruptiva? Fecha aspas. Bom, dessa vez eu pelo menos não fiz as aspas com a mão. Mas aí eu fico perguntando, as séries têm sido um bom negócio? E quando a gente fala de negócio, série e streaming, é muito complicado, porque simplesmente não existe transparência, gente. A verdade é essa. Ninguém sabe. Ninguém sabe porque os serviços de streaming, eles divulgam o que eles querem, quando eles querem e se eles querem. Vamos dar exemplos. A Netflix adora soltar aí dado de que série bombou. Por exemplo, Bridgerton foi a série mais vista, ou outra produção é a mais assistida em língua inglesa, etc. Porém, ninguém sabe nada, porque a gente depende desses canais de streaming divulgarem. Não tem um Ibope, né? Uma ferramenta que monitora a audiência dos streamings. São serviços particulares que divulgam quando querem e se interessam. Por exemplo, acho que o exemplo mais claro disso foi a Disney Plus soltando a renda que ela teve com Viúva Negra logo na estreia. Foram 60 milhões de dólares, cerca de 2 milhões de assinantes do Disney Plus pagaram para ver Viúva Negra, e todo mundo vibrou com isso, mas ninguém pensou assim, olha, 2 milhões de assinantes num universo de 103 milhões é pouca coisa. Então como que a gente tenta saber se as séries têm sido um bom negócio ou não para o Disney Plus? A gente tem que olhar algumas empresas externas. São consultorias que geralmente tentam monitorar a audiência dos streamings e, apesar de serem muito interessantes, cada um usa uma métrica. Então, você pode encontrar que Loki, por exemplo, foi um sucesso absoluto, como você pode encontrar que ele não foi tão bem assim. E nenhum está errado e nenhum está certo. São métricas diferentes. Cada um usa uma métrica para tentar desvendar o que está acontecendo aí nesse mundo dos streamings. Mas vamos pegar aqui alguns dados de empresas que são razoavelmente conhecidas e que trazem informações coincidentes para ficar melhor de entender. Segundo a Nielsen, ela monitora todos os streamings as visualizações de streamings nos Estados Unidos. Ela diz que o episódio final, né, o season finale de Loki, ficou em terceiro lugar na audiência dos streamings, ou seja, foi o terceiro episódio original. Tem essa diferença, então assim, dos produtos originais de streaming mais visto nos Estados Unidos, ficando atrás de Sweet Tooth e Lucifer. Isso na quarta-feira, né, quando ele foi lançado. Então mostra que é um bom resultado. Afinal de contas, o Disney Plus ainda tem menos assinantes que a Netflix. Então é natural que a Netflix lidere porque ela tem uma quantidade muito maior de assinantes. No Brasil, de acordo com Just Watch, que é uma empresa que monitora o interesse em produtos de streaming, a série ficou como a mais vista do Disney Plus nos últimos 10 dias. Então, aparentemente, o público nacional que assina o Disney Plus está muito interessado em Loki. E eu acho que a gente percebe isso pela repercussão nas redes sociais, que é um bom termômetro e tudo mais. Caminhando aqui para a nossa conclusão, que, de novo, eu sei lá se a gente tem uma conclusão sobre alguma coisa nesse podcast. Eu acho que o grande lance de Loki e essas séries do MCU é que eles quebram um pouco o arco linear que existia nas fases anteriores. Aqui eu vou dar um pequeno spoiler. Eu acho importante avisar, mesmo que eu tenho certeza que você já deve ter visto Loki. O personagem que aparece no final de Loki, né, o He Who Remains, aquele que permanece, ou, enfim, como todo mundo já está dizendo, o Kang, ele... Na minha sensação, ele não vai ser o novo Thanos. Ele não vai ser o único vilão de um arco linear que vai seguir para o confronto entre ele e todos os personagens. O que eu acredito seriamente é que a gente vai viver um arco completamente não linear nessa nova fase. Algo mais ou menos que não tem precedente nos quadrinhos, mas não foi visto nos cinemas ainda. Não vai ter aquela construção da equipe, a união da equipe que vai enfrentar o vilão comum, como foi na situação do Thanos. E eu acho que o que a gente está vendo é uma fase de experimentação no MCU. Como o próprio Kevin Feige já deu a deixa, são novos começos. Veja, no plural, ele não falou no singular. Novos começos. Então é muita coisa nova que vai surgir. Muita gente que vai aparecer, muitos personagens que vão chegar. Então talvez essa fase 4, como ela está sendo chamada, ela seja quase que uma introdutória para nova regra
do MCU. Então acho muito difícil que no final se junte mutantes, se é que eles vão entrar, né? Porque isso é sempre uma expectativa que parece não acontecer. Quarteto Fantástico, todo mundo contra o Kang, né? Que vai surgir ainda, né? Que aparentemente surge no Homem-Formiga e Vespa 3. Eu acho muito difícil que isso vai acontecer. A minha sensação é que a gente vai ter várias linhas narrativas concorrendo uma com as outras. Assim como o multiverso. Uma espécie de multiverso narrativo da Marvel. E experimentar não é ruim. É bom, né? Mesmo que seja um experimentar nas regras da Marvel, né? Não uma coisa completamente absurda, mas uma disrupção com a narrativa que ela tem tentado construir ao longo desses... Foi 2008, né? 12, 13 anos de MCU. Mas o fato é que traz um jogo menos seguro. E um jogo menos seguro, bom, aqui eu vou fazer uma piadinha pra quem gosta de futebol. É tipo o jogo do Diniz. Tem hora que dá muito certo. E tem hora que você fica morrendo de raiva. A Marvel, ela tem uma expertise, né? Ela aprendeu ao longo desses anos a fazer filmes. Ela tem uma dominância completa na cultura pop contemporânea. É dela, basicamente, todos os recordes de bilheteria. É dela todos os filmes que repercutem. O problema é justamente esse. Essa audiência muito grande é um lado negativo, porque a Marvel não tem concorrência. O universo expandido da DC não consegue engrenar, então ela meio que reina sozinha no mundo hoje. Nem mesmo os outros produtos da Disney, como Star Wars, conseguem chegar perto da dominância que a Marvel tem hoje na cultura pop. E se isso é interessante para o estúdio que ganha muito dinheiro, é muito negativo, porque a Marvel pode fazer o que ela quiser. Não importa se for uma bomba ou se for uma coisa muito maravilhosa, vai ter muita audiência, vai gerar benefício para o estúdio. Então, como que você vai concluir que essa experimentação deu certo ou deu errado? Eu acho que é aqui que está a grande pedra no sapato da Marvel, né? O calcanhar de Aquiles deles. Como concluir se uma coisa deu certo ou errado se tudo que você faz tem grande repercussão porque você está dominando o mercado de maneira quase que exclusiva? Por isso que eu acho que as séries elas vão desempenhar esse papel. O termômetro da Marvel hoje talvez não seja mais o cinema, já que eles têm um lugar de garantia onde... Bom, alguém tem dúvida que Shang-Chi vai ter recorde de bilheteria? Eu não tenho, nenhum. Até porque, quando ele for lançado, é provável que os cinemas já estejam melhores no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, por conta da vacinação. As pessoas se arrisquem mais ao cinema ou paguem para assistir o filme. Então, ninguém duvida disso. Agora, e a próxima série, sei lá, Miss Marvel? Será que ela vai ter o mesmo impacto que as outras tiveram? Será que ela vai conseguir? Eu acho que é aí que a gente vai ver a Marvel testando a gente, o público, e também as suas próprias possibilidades narrativas. Assim como o Loki, o MCU acordou, depois de um grande impacto, num cenário totalmente novo. Se o Loki olhou lá, viu a cara do Kang, né, o He Who Remains, e tentou falar com o agente Mobius e percebeu que ele estava em outra realidade, o universo da série está oferecendo isso para a Marvel, uma outra realidade. Ela agora vai ter que tentar se adaptar a esse novo cenário que ela mesma criou. Ele é parecido com o antigo? Sim, mas ele também oferece inúmeras novas possibilidades. E ela vai precisar entender tudo isso e se adaptar. É o grande desafio que o MCU tem pela frente nesse mundo chamado multiverso. Bom, gente, é isso. Eu vou encerrando esse podcast por aqui. Se você gostou, por favor, curta, segue a gente na sua plataforma de podcasts predileta, compartilha no WhatsApp, porque isso faz a gente crescer. E, é claro, uma novidade, a gente agora também vai ter no YouTube. Então, se você estiver vendo pelo YouTube, deixa seu like, segue o canal, vai ser importante pra gente. Muito obrigado. O podcast Falando Sozinho é uma produção do jornalista Luiz Prisco.